que todo dia quer, que eu sou o seu afé, o tempo vai fechar. Ao vivo e em cores, direto de Jacareí para conversar com você. Aliás, eu falando nisso é isso, né? É a sua participação, é a sua amizade. E a gente está em Jacareí por quê? Porque a partir de agora, toda semana, a cada 15 dias, eu vou até a sua cidade para a gente ficar mais perto ainda, porque o nosso objetivo é dividir amor, é conhecimento, mas também aprender com você mais pertinho ainda. E claro que no estúdio, Solange Moraes, está muito bem acompanhado do Eugênio. Vou dar uma boa tarde para você, Sol. Que tarde gostosa. Eu tô aqui na Praça da Matriz, em Jacareí, e quero muito que quem está em casa, Sol, aqui em Jacareí, venha pertinho de mim para participar, fazer pergunta, que vai ser bem bacana, né, Sol? Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, obrigada. Lucas. Tá um dia lindo mesmo, a gente está vendo aqui pelo monitor do estúdio. Um beijo no seu coração. Entra com as perguntas que o assunto hoje está imperdível. Muito bem-vindo, garoto prodígio. É sempre um prazer, Solange Moraes. Boa tarde, Luquinha. Tá um sol bonito aí mesmo. Eu tô de blusa porque a gente tá dentro do estúdio, né, Sol? Aqui tá friozinho, Aqui né? tá friozinho, ar-condicionado, mas o Lucas lá, né, ele só não tá daquele jeito que ele põe no Instagram, né, porque não pode aparecer assim na TV. Bom, bora lá começar o programa? Vamos tá lá. assim já de pergunta aqui e alimentar a nossa alma e alimentar também um pouquinho o nosso coração. Tem muito a ver com o programa de hoje essa mensagem. Silencie sua mente, acalme o seu coração para escutar as orientações de Deus. Porque a única coisa que o tempo não apaga é aquela sensação que você deveria ter tentado, ter feito e não fez. Esse é o nosso toque de hoje. Eugênio, o que tem no programa? Só o ministro da Justiça negou que tem orientado a destruição de mensagens apreendidas com hackers e o Ministério Público de São Paulo pediu arquivamento do inquérito que apurava a denúncia de estupro contra Neymar. Participe ao vivo do programa fazendo sua pergunta. É isso mesmo, e é claro que tem prêmios nas redes sociais, tem kit para você com vários produtos, tem Tracta, Polipet. Para você concorrer é muito fácil, precisa curtir, marcar 2 amigos, compartilhar essa foto no nosso Facebook. Fácil demais, não é? Mas tem mais. E para quem participar ao vivo hoje pelo telefone, vai concorrer a 4 vales para um almoço delicioso no restaurante Consciência, centro de São José dos Campos. Almoço válido para segunda a sexta, 5 dias após o sorteio que será realizado hoje. E vamos começar o nosso bate-papo, porque hoje é dia de papo de sexta. Confessa, sem mentira, de vez em quando você se sente muito para baixo, principalmente por conta da opinião dos outros? Com certeza, Sol. A gente se sente julgado o tempo todo. O problema é quando deixamos esse julgamento dos outros nos afetar. Tá, você não consegue se amar de jeito nenhum, sua autoestima está lá embaixo, como disse o nosso querido entrevistado. A gente está amando receber ele novamente aqui no Falando Nisso. Saiu de São Paulo, ele que é o querido escritor e palestrante, Sidney Oliveira. Sidney, muito obrigada por estar aqui com a gente. Aprendi um monte já lá fora. Tudo bom? Obrigada, Sidney. Como é que vai? Tudo bom? Por favor, Sidney. Vamos atender, falar sobre autoestima, amor próprio. Sim. Quando a gente fala em autoestima e amor próprio, eu vou começar um pouco com o que a gente colocou no início do programa, Sidney, a observação que eu comentei com você no camarim. Muitas pessoas acham ou consideram que o amor próprio, que a autoestima, só é alimentada quando vem de fora. Isso é um grande erro, né? A gente está cometendo um erro grande com tanta rede social mostrando para a gente o que os outros estão fazendo, e aí a gente comete o primeiro erro que leva à destruição do teu amor próprio, que é a comparação. E é interessante que eu sempre vou comparar com alguém que eu ou projeto o que eu gostaria ou eu projeto o que eu não tenho. Eu nunca comparo com alguém que tem menos do que eu. Eu sempre olho aquele que está bacana. A gente usa, tem aquele termo da grama do vizinho, né? É mais verde, é. Mas é um processo de comparação que eu diria que é o primeiro movimento para destruir a tua própria autoestima, é começar a comparar. Esse aí é o processo grande, o grande erro. E a gente fez uma enquete, né, Eugênio, no Instagram, né? Para saber como é que está a opinião do povo. O pessoal pode acompanhar aí agora, ó. Você depende do elogio do outro? Opa, saiu. Saiu. Já colocamos de volta. É só segurar, tempinho, segura na tela. É isso, segura na tela. Para ter autoestima, ó, Sol, tá meio a meio por enquanto, sim, não, o pessoal pode entrar para voltar. Repetindo a pergunta aqui da nossa enquete, você depende do elogio do outro para ter autoestima? Ok, sim ou não? Aperto sim. Olha lá, 100%. Olha aí. 100% das pessoas. Foi só falar, o pessoal começou a participar, né, Sol? Sou a Carla,
Sou Carla de Paraibuna, perdão, tudo bem? Ela manda um abraço pra gente aqui. A minha namorada vive triste por causa da aparência dela. E olha que eu vivo elogiando. Quais são os sinais de uma pessoa com autoestima baixa? E eu, como namorado, o que devo fazer para ajudar? Abraço e parabéns pelo programa, nota 1 e muito 0. Ai, só, que não dá nem legal. para ver qual. Que bom. E aí, Sidney? Bom, a primeira coisa, o primeiro sintoma de autoestima afetada, e é engraçado porque a gente sempre fala autoestima baixa, como se a palavra alto tivesse a ver com altitude. Vamos pensar em a estima, o meu amor próprio. Quando a gente está com ele baixo, os primeiros sinais é uma depressão, e eu não digo só depressão, daquela depressão que a gente fala de depressão clínica, inclusive, né? Eu estou falando daquela falta de vontade. Você perde a motivação, você perde a disposição, você parece que não quer entrar na ação, você quer fugir justamente do melhor remédio para resolver o amor próprio, que é a ação. Então a gente fica sem vontade, sem nada, e pior, a gente compara com os outros. E aí, assim, é quase que um pulo. Eu não tenho vontade porque eu acredito que eu estou pior do que alguém, e aí eu me comparo com alguém para dizer que eu estou pior e para dar razão para mim. Sempre as muletas, Entendeu? né? E aí a gente se agarra nesse processo. É até uma espécie entendeu? de sabotagem, não é? Exato. Ah, não Exatamente. tenha dúvida que é um processo de sabotagem. E aí vem esse processo. Tá ruim? Espera um pouquinho. Em relação a quê? Talvez a gente precise pensar em relação ao que a gente pode estar se comparando. Então, você precisa prestar bastante atenção. Já já a gente vai até Jacareí, né, Eugênio? Ver o Luquinha que já está com 2 pessoas na ponta da agulha lá, né? É isso mesmo, o pessoal já está esperando lá em Jacareí para fazer perguntas diretamente aqui para o Sidney Oliveira, mas agora você fica bem informado com as notícias da redação. E a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, força-tarefa coordenada pela Polícia Federal e integrada também pela Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, deflagrou hoje pela manhã a Operação Caixa Forte, que combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro por facção criminosa com uma atuação em todo o Brasil. E os detalhes a gente vai com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde. Muito trabalho hoje pela manhã, né, Pedro? Exatamente, Sol. Boa tarde para você, para o Eugênio, para os amigos do Falando Nisso. Cerca de 250 agentes públicos, entre policiais federais rodoviários, agentes civis e penitenciários, estão cumprindo desde cedo pelo menos 52 mandados de prisão preventiva, outros 48 mandados de busca e apreensão e 45 mandados de sequestro de valores e bloqueio de contas bancárias. Os alvos são os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A movimentação financeira já ultrapassou 7 milhões de reais durante o período das investigações. Pois é, e ainda estão nas ruas aí cumprindo esses mandados. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, negou que tenha orientado a destruição de mensagens apreendidas com hackers. Pedro, é uma novela, aliás, está virando uma série que não acaba, né? É verdade, Sol. Interminável, né? Interminável. Em manifestação ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Moro alegou um mal-entendido. A ação dos supostos invasores está sendo investigada agora em âmbito da Operação Spoofing. Lana Canepa tem mais informações. Luiz Fux é relator de uma ação do PDT para impedir a destruição das mensagens. Em ofício enviado ao ministro do STF, Moro diz que o material obtido por invasão criminosa de aparelhos de celulares de autoridades públicas está vinculado a inquérito da Polícia Federal, ao que ele não tem acesso. Moro negou que tenha determinado ou orientado a PF sobre destruição ou destinação do material. Segundo o ministro, a afirmação de que ele teria informado a uma das vítimas que o material seria descartado foi apenas um mal-entendido, considerando a natureza ilícita e as previsões legais. O hacker Walter Delgatti foi transferido da Superintendência da PF para a penitenciária da Papuda, em Brasília. Os outros 3 investigados já tinham sido transferidos na semana passada. E o juiz Sérgio Moro pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue, se o presidente da OAB
cometeu os crimes de calúnia, injúria e difamação contra ele. Ele andou abrindo bem a boca aí. Deixa eu só mandar um beijo antes de você chamar novamente o Pedro. Dona Dorinha, querida, um beijo no seu coração, um beijo na senhora, uma pessoa de luz que está sempre ligadíssima aqui no Falando Nisso. Sabe que a senhora mora aqui também no nosso, viu? Mando também um beijo para Dona Dorinha aí, Sol, sempre acompanhando a gente. Agora é hora de conferir as estradas da região, saber se você pode viajar tranquilo durante o fim de semana. Fala pra gente aí, Pedro, tá lá no estúdio ainda conosco, como estão as estradas nesse momento? Olha, primeiramente a Dutra tem tráfego tranquilo nos dois sentidos, tanto sentido São Paulo quanto sentido Rio de Janeiro. Para quem quer descer a Serra da Mantiqueira e aproveitar o litoral norte, pode viajar pela Tamoios, trânsito tranquilo nos dois sentidos. E quem quer subir, aproveitar Campos do Jordão, tentar pegar um pouquinho do frio, também estrada tranquila liberada na Floriano Rodrigues Pinheiro. Agora nós vamos saber como fica o tempo na nossa região. Vamos conferir agora diretamente. Sempre começamos com a serra, né, dizendo como está a temperatura lá em cima. Campos do Jordão, 21 graus, sol entre nuvens, mínima de 8 graus, lá tempo gostoso. Aqui no Vale do Paraíba, 29 graus em Taubaté, Igaratá e Piquete. Tempo tranquilo também, sol entre nuvens, sem possibilidade de chuvas. E lá no litoral, 29 graus, tanto em Ubatuba quanto em Ilhabela. Você pode viajar tranquilo também, que não vai chover. São Luís do Paraitinga, 28 graus e a temperatura vai variando aí, vai subindo até terça-feira, pico de 30 graus por lá. O tempo vai ficar mais quente lá na região. E olha só, Ministério Público pede arquivamento de investigação contra Neymar. A gente já confere isso e não sai daí, daqui a pouco também tem dicas de saúde para o seu amigo pet com a Polipet. Como fazer para acostumar um cachorro com um gato de casa? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.